Bom dia, bom dia. Bom domingo a todos. Voltamos aqui para a última live sobre gestão de fornecedores, como ele pode acabar com a tua empresa, o teu serviço crítico. No início, só recapitulando as últimas duas, a gente falou do processo de seleção do fornecedor, como é que você envia os requisitos para o mercado, como é que ele volta esses requisitos, como é que você avalia tudo isso, critica, envia uma requisição de proposta, recebe de todos os fornecedores e, no final, como é que você qualifica e toma a decisão. E colocamos alguns cenários de caos, no caso, o fornecedor atual está deixando a operação, você não comunicou ele ainda, então, normalmente se avisa quando você já fechou o teu processo de contratação, já está com o contrato assinado com o novo prestador de serviço, possivelmente ele vai ter que entrar antes, na medida que o outro prestador de serviço for saindo, e sendo corre o risco de evitar a parada em algum serviço crítico que você contratou, seja ele na indústria financeira, tecnologia, moda, etc. Especificamente essa semana a gente está falando de tecnologia. Então imagina, você tem um prestador de serviço com 5 tipos de serviços diferentes, prestando em diversas áreas, seja ele de hospedagem, de data center, atendimento de campo, atendimento de service desk por telefone, seja ele qual for. Na medida que você comunica o teu fornecedor, de fato, ele vai tirar o pé do acelerador. E o nível de qualidade de serviço ele vai cair certamente. Então, como é que você evita isso? Na contratação do novo fornecedor, tem que deixar claro que ele vai precisar fazer um esforço diferente, maior, do que ele faria no dia a dia da operação. Por quê? Isso também gera crédito num processo de renovação. Imagina que se você assinou um contrato de 2 anos, daqui 2 anos, no processo de renovação, certamente o cliente vai lembrar que você fez um esforço diferenciado para segurar a operação de um cara, de um fornecedor que estava largando a caneta. Então vejam, isso não é ponto determinante para se tomar uma decisão de renovação, não é um critério, mas tem um peso importante que o cliente vai levar em conta, vai levar em consideração. Salvo engano, se você prestou um mau serviço no meio do caminho, fez esse esforço inicial, no meio do caminho você largou, não fez a gestão direito do contrato, e aí no final você quer renovar nas mesmas condições e com os mesmos critérios de avaliação de um fornecedor novo. Certamente você não vai competir de igual para igual, mesmo que você tenha salvado o seu cliente no início. Então, isso vale para os dois, né? Quem está tomando o serviço e quem está prestando o serviço. No plano de transição, isso, no processo, quando você fecha o contrato, nos primeiros dias subsequentes da assinatura, ele precisa começar a elaborar esse plano de transição, que eu falei na live passada.
como é que ele vai assumir o serviço, quantas pessoas, capacidade técnica, quem vai estar em qual lugar e quando, qual momento, em que momento esse serviço vira a chave, em que momento eles vão de forma espelhada os dois recursos, da empresa antiga ou da empresa atual, qual o serviço que vai ter que assumir a toque de caixa, porque o fornecedor anterior largou a caneta. Então, tudo isso vai ter que estar escrito e você precisa validar. Porque depois que começa a operar e você não acompanha esse plano, começa aí o grande erro e as operações começam a afundar no início por esse motivo. As pessoas começam a ficar acomodadas, do tipo, já tem um fornecedor novo, já está tranquilo aqui para gente e vamos tocar a vida. Agora, vida nova. Vida nova, mas ela pode piorar. Porque o serviço pode ficar pior do que o anterior, se você não acompanha. Chama excesso de confiança. Então, veja, seguindo o plano, os problemas vão acontecer de fato. Você vai perder gente no meio do caminho, profissionais vão embora porque não se adapta com a operação, não se adapta com o modelo de gestão. Normalmente, você acaba assumindo o time da operação anterior. Isso é recomendado também, para que tenha o máximo de retenção de conhecimento possível do serviço anterior, porém você vai carregar alguns vícios. Então, certamente você vai ter que trocar algumas pessoas do time. A gestão, certamente, é um ponto bem sensível. Você precisa ter, você monitora, né? Você precisa ter gente da sua confiança tocando a operação no dia a dia, dando a cara para o cliente. Então, veja, você pode até assumir os recursos do fornecedor anterior. Só que tem que estar ciente que pode carregar alguns vícios e pode começar a vazar informação da operação que está sendo tocada. Você não sabe quem que é aquela pessoa que está ali. Se é do time, do teu time, ou se é um X9 que está passando informação para o prestador anterior. E o cliente tem que estar ciente, tem que estar de acordo com isso, com os riscos. Por isso que no plano de transição tem que estar lá declarado, olha, eu vou assumir 50%, 40% da operação e o resto são pessoas novas que eu vou contratar do mercado. Ele estão ciente disso e estão de acordo, beleza. Se você entubar e vai a forceps, certamente você vai ter problema dos dois lados, tanto do cliente quanto do cara que você está colocando na operação. Esse cara pode começar a te dar problema e o cliente vai começar a bater, dizendo, olha, eu te avisei que não era para contratar esse cara, que não era para assumir os profissionais da operação anterior. Então, veja, tem que ter tudo muito combinado nesse momento de transição, porque é um momento sensível, onde você tem serviços críticos envolvidos ali, e o cara, que vai ser o cara da operação, o representante da empresa lá dentro do cliente, esse cara precisa ser grande. Esse cara precisa ser pesado, com experiência. Não adianta colocar gente barata, com baixa formação, com baixo nível de conhecimento. Não adianta. Não adianta. A experiência é própria. Você vai quebrar a cara. Muitos fornecedores fazem isso. Coloca os caras pesados de início, depois vai tirando.
Pode fazer isso? Pode. Só que tem que ser com equilíbrio. Se você tirar, principalmente a gestão, uma gestão fraca no dia a dia, primeiro, você vai gerar crise. Segundo, você não consegue vender mais nada além daquela tua operação. Porque a operação ela para de pé, não só pelo serviço prestado ali, a recorrência, mas projetos novos que você vai alavancando de dentro da operação. Você vai conhecendo o dia a dia do cliente. Então você vê uma série de oportunidades que vários concorrentes que não conseguiram entrar não tiveram esse tipo de oportunidade para estar dentro e conhecer o dia a dia. Então você tem visibilidade da cozinha do cara. Isso é muito importante. Você ter esse nível de intimidade com o cliente e conseguir fazer as proposições para sair novos projetos e para você. Normalmente, a operação ela tem parte financeira, ela tem um pico. Então, ela começa, às vezes até dando prejuízo, por isso que as operações normalmente de 12, 24, ou de 24 a 36 meses, porque ele só vai recuperar esse dinheiro no final. Então, veja, se você pegar aqui, para ver aqui, tá? Se você pega aqui, essa linha aqui, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, dá para ver? Não dá. E aqui, vou colocar aqui, upselling. Você começa aqui, às vezes, operação negativa, financeiramente. Isso aqui começa a render na medida que começa a se ter mais serviços. Mais projetos. Porque é muito mais fácil para eles, para o cliente, contratar você que já conhece a operação e ele sabe disso, na condição financeira, uma condição de pagamento, uma condição de desconto muito maior de quem está fora e que não conhece. Quem está fora vai colocar uma gordura no preço. E quem está dentro já sabe as armadilhas que tem dentro da operação. Então, todo mundo ganha. Ganha a empresa que está prestando serviço e o cliente também ganha. Porque ele sabe que o cara que está dentro tem um nível de conhecimento muito maior de quem vai entrar do zero e uma condição comercial muito melhor. E então, nesse momento, ter um gestor dentro da operação, cara porrada, o cara que conhece, o cara com energia. Não adianta também colocar a gente arrastando paletó. Né? Isso não tem a ver com idade, com formação, nada. É a própria predisposição e o cara gostar daquilo que está fazendo. Porque a operação, como eu falei no início, não é para qualquer um. Tem que ter um nível de energia, um nível de disposição ali ferrado. É uma maratona. Então, você tem dois caminhos. Ou faz da sua vida ok, tranquila, e já resolvendo os problemas, e não jogando os problemas para debaixo do tapete, ou você faz sua vida o caos. Que é pensar só na parte financeira, esquece qualidade na prestação do serviço, esquece o relacionamento, então você vai lá, certamente você não vai renovar esse contrato no final. A operação em si, ela já é caótica, ela já é nervosa. Então, se você não conseguir tranquilizá-la,
deixar ela em paz e estancar os problemas, tua vida vai ficar não vai ficar boa, não. E o cliente, por consequência, ele começa a deixar a operação capotar para ele poder justificar a troca. Que imagina o gestor do outro lado, ele que forçou a barra para tirar o fornecedor anterior que está ruim. Nessa, ele não vai forçar mais a barra. Ele vai deixar o negócio capotar e você vai sair naturalmente. Ele não vai precisar nem fazer esforço. Porque senão mostra que ele tomou a decisão errada de ter tirado o fornecedor anterior também. A operação ela é uma engrenagem onde o cliente está no meio. E os prestadores de serviços fazem parte dessa engrenagem principal, que é o cliente. Então você convive com ele diariamente, todo momento, negociando a todo tempo, não só questão de projetos, etc., mas gerenciando a relação e a expectativa dele. Por isso que quando você entra dentro da operação, se eu estou falando para os prestadores de serviço, dá uma porrada e resolve boa parte dos problemas. Zerar, você não vai zerar. Mas você resolve boa parte dos problemas. Porque isso tranquiliza e o cliente sente segurança em você. Agora, se você chegar lá morrendo, não resolve nada, as primeiras semanas, cara, ele já vai sentir se você vai entregar ou não. E pro lado do cliente, as dicas para gerir esse tipo de serviço é ter muito próximo o fornecedor de você. Reuniões semanais de acompanhamento dos indicadores que você determinou, que você vai medir o serviço. Reuniões diárias de 10, 15 minutos, que é a chamada daily, que você entra numa conferência e vê quais os problemas que aconteceram no dia anterior, quais passaram para esse dia, que não conseguiram resolver no dia anterior, e se tem alguma crise no dia, alguma coisa crítica para ser resolvida naquele dia. Isso ajuda muito a acompanhar a operação de perto e saber exatamente para onde ela está caminhando. Porque no momento de crise, que a crise não sai do nada, ela vem sendo construída. A hora que estoura, sei lá, esse problema já vinha há algum tempo. Então tem que estar muito próximo da operação. Beleza? A gente vai fazer mais uma live dessa, que vai ser amanhã, que é encerrar, como é que você encerra o contrato e faz outro. E o detalhe da transição é como é que você tira de um fornecedor e coloca no outro. E a gente joga pá de cal nesse assunto e nós vamos para outro que vai ser essa semana. Tem 5 ou 6 temas que a gente vai tocar essa semana, que são temas muito mais comportamentais, de soft skills, que é como não é só competência técnica, mas são habilidades que você desenvolve para gerir um negócio, ou gerir uma operação, ou gerir um contrato. E eu vou tentar passar boa parte da minha experiência para vocês. E amanhã a gente se vê cedinho, 6:30 da manhã, mais uma live. Não deixa de seguir aqui embaixo nosso canal e deixar um sininho, porque toda vez que entra a live, ele avisa todo mundo que a gente está ao vivo. Beleza? Fique com Deus. Bom domingo a todos.